Existem 7 sintomas que começam a aparecer no corpo depois que uma pessoa atravessa o despertar espiritual final. Não são metáforas, não são apenas sensações subjetivas ou ideias simbólicas. São reações físicas reais que muitas vezes confundem quem as vive. A medicina tradicional raramente encontra uma explicação clara para elas, e por isso, muitas pessoas acabam acreditando que estão doentes, estressadas ou passando por algum problema que precisa ser corrigido. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, não há nada errado. O que está acontecendo é algo diferente. O corpo não está falhando, ele está passando por um processo de adaptação profunda. Neste momento vou explicar exatamente quais são esses sinais, por que eles costumam aparecer somente depois do despertar espiritual mais profundo, e o que cada um deles pode representar para o corpo e para o caminho que a pessoa está começando a percorrer. Se ao ouvir estas palavras você reconhecer pelo menos 2 desses sintomas na sua própria experiência, existe uma grande possibilidade de que a transformação interior já tenha começado dentro de você. O seu corpo já percebeu a mudança. Agora é a sua mente que precisa compreender o que está acontecendo. Muitas pessoas acreditam que o despertar espiritual termina naquele instante de clareza intensa, quando a consciência parece se expandir e por um breve momento tudo faz sentido. É como se uma nova luz iluminasse a realidade e revelasse conexões que antes estavam escondidas. Esse momento realmente existe e costuma ser muito marcante, mas ele não é o final do processo. Na verdade, ele costuma ser apenas o início de algo muito maior. Depois desse momento inicial de percepção, começa uma transformação silenciosa que acontece em camadas profundas do corpo físico e da mente. Curiosamente, os sinais mais concretos desse processo não aparecem durante a busca espiritual intensa. Eles surgem depois, quando a pessoa já passou pela fase de questionamentos mais fortes, quando a mente começa a se acalmar e quando a consciência encontra um novo ponto de equilíbrio. É nesse período, aparentemente tranquilo, que o corpo começa a se manifestar, e ele fala através de sensações muito específicas. Para quem não entende o processo, essas sensações podem parecer assustadoras ou estranhas. Algumas pessoas chegam a pensar que estão desenvolvendo algum tipo de doença. Outras acreditam que estão simplesmente ficando mais fracas ou perdendo energia. Mas na verdade o que está acontecendo é um processo de reorganização interior. O primeiro sintoma costuma ser um tipo de cansaço que não tem uma explicação lógica. Não é o cansaço comum que aparece depois de um dia cheio de trabalho, de uma noite mal dormida ou de uma semana exigente. É algo diferente. Mesmo quando a pessoa dorme bem, se alimenta normalmente e não apresenta nenhum problema médico, existe uma sensação constante de necessidade de pausa. Esse cansaço parece vir de um lugar muito profundo. É como se o corpo estivesse pedindo silêncio, recolhimento e espaço para se reorganizar internamente. Muitas pessoas descrevem essa fase como um período em que simplesmente sentem vontade de ficar mais quietas, de diminuir o ritmo e de se afastar um pouco do excesso de estímulos do mundo. Uma boa maneira de imaginar esse processo é pensar em uma casa que está sendo renovada por dentro. A fachada continua a mesma. Quem olha de fora não percebe nenhuma mudança significativa. Mas dentro da casa, as estruturas estão sendo reorganizadas, paredes estão sendo ajustadas e novos espaços estão sendo criados. Durante esse processo, é natural que tudo precise de tempo para se acomodar. Algo semelhante acontece quando a consciência passa por uma expansão profunda. O corpo precisa integrar uma nova forma de funcionamento energético, mesmo que você não perceba conscientemente. Diversos processos internos começam a se ajustar para acompanhar essa mudança. Isso exige energia, exige recursos e exige tempo. Por isso, muitas pessoas tentam reagir a esse cansaço, aumentando o consumo de café, forçando a produtividade ou tentando manter o mesmo ritmo de antes. Mas na maioria das vezes isso não resolve, porque o que o corpo realmente está pedindo não é mais estímulo. O que ele pede é rendição ao novo ritmo. É um tipo de cansaço curioso, porque não vem acompanhado de dor intensa ou de sintomas típicos de doença. Ele simplesmente insiste em fazer você parar, respirar e existir com mais calma. É como se o corpo estivesse dizendo que algo importante está sendo reorganizado em níveis que a mente ainda não consegue compreender completamente. Esse momento pode ser difícil de explicar para as pessoas ao redor.
Familiares e amigos muitas vezes demonstram preocupação. Eles perguntam se você já fez exames, sugerem que procure um médico ou dizem que não é normal sentir tanto cansaço sem uma razão aparente. E diante dessas perguntas, muitas pessoas sentem uma certa culpa por não conseguir explicar o que está acontecendo. No entanto, dentro de si, existe uma sensação clara de que esse processo não vem de fora. Ele nasce de dentro. É o próprio organismo pedindo tempo para integrar uma nova versão de si mesmo. Uma comparação simples pode ajudar a entender melhor. Imagine um computador realizando uma atualização importante do sistema. Durante esse processo, ele precisa reiniciar, reorganizar arquivos, instalar novos programas e integrar todas as mudanças antes de voltar a funcionar normalmente. Enquanto isso acontece, ele pode ficar mais lento ou até parecer parado por um momento. Com a consciência humana acontece algo parecido. Quando uma pessoa atravessa um despertar profundo, todo o seu sistema interno precisa se ajustar à nova forma de perceber a realidade. E esse ajuste naturalmente exige energia. Isso significa que você não está regredindo, não está ficando mais fraco e nem perdeu sua capacidade de agir no mundo. Na verdade, você está se adaptando a uma nova maneira de existir, uma forma mais alinhada com aquilo que a sua consciência começou a perceber. E quando você finalmente aceita esse ritmo diferente, sem culpa e sem tentar forçar o retorno da antiga energia, algo muito interessante começa a acontecer. O corpo gradualmente encontra um novo equilíbrio, e aquilo que parecia apenas cansaço passa a revelar uma transformação muito mais profunda do que você imaginava no início desse caminho. Se você chegou até aqui e sente que essas palavras estão falando diretamente com algo profundo dentro de você, faça algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo ou lendo esta mensagem. Pode parecer apenas um gesto pequeno, mas cada pessoa que compartilha sua cidade ajuda a mostrar até onde essa mensagem está chegando. É como se cada comentário fosse uma pequena luz acendendo em diferentes partes do mundo. Quando alguém escreve de onde está acompanhando, cria-se uma rede invisível de pessoas despertando ao mesmo tempo, mesmo estando separadas por milhares de quilômetros. E cada vez que essa rede cresce, essa energia também se expande. O que está sendo compartilhado aqui começa a alcançar mais corações, tocar mais mentes e despertar mais consciências que talvez estejam vivendo exatamente as mesmas experiências em silêncio. O segundo sinal costuma aparecer justamente quando você começa a aceitar o cansaço que vinha sentindo. De repente, o seu sono deixa de seguir o padrão que sempre teve e passa a se comportar de uma maneira completamente diferente. Não é exatamente insônia no sentido comum da palavra. Também não é simplesmente dormir demais. É como se o seu relógio interno estivesse passando por um processo de reorganização que não segue nenhuma regra médica tradicional. Algumas pessoas começam a acordar sempre no mesmo horário da madrugada, muitas vezes por volta das 3 da manhã, mesmo sem despertador. Outras percebem algo ainda mais curioso. Antes precisavam de 8 horas de sono para se sentir bem, mas agora descobrem que 5 ou 6 horas parecem suficientes para recuperar a energia do corpo. Em certos períodos, o sono se torna extremamente profundo e silencioso. Nesses momentos, os sonhos praticamente desaparecem, como se a mente estivesse passando por uma espécie de manutenção interna. O mais surpreendente é que, apesar dessa aparente desordem no ritmo biológico, muitas pessoas relatam que se sentem bem. Não existe aquela sensação típica de exaustão ou confusão que normalmente acompanharia uma mudança tão brusca no ciclo do sono. Isso acontece porque o corpo está passando por uma sincronização interna com algo maior. O sono acaba sendo apenas um reflexo visível de um processo muito mais profundo que está acontecendo dentro da consciência. Imagine um músico afinando um instrumento antes de iniciar uma apresentação. No começo pode parecer que as notas estão fora do tom, que existe uma pequena desarmonia no som, mas aos poucos cada corda encontra a tensão correta até que todo o instrumento finalmente entra na tonalidade perfeita. Algo semelhante ocorre durante o despertar espiritual. O organismo precisa recalibrar seus ciclos naturais para se alinhar com uma nova frequência de percepção e consciência. Por isso, muitas vezes, tentar forçar o sono com métodos tradicionais não resolve completamente a situação. Não se trata apenas de bioquímica ou de hormônios regulando o corpo. O que está acontecendo vai além do nível físico. Muitas pessoas relatam que, durante esse período, o sono se torna mais consciente.
É como se, mesmo enquanto dormem, uma parte da mente permanecesse desperta, observando. Algumas acordam com ideias claras, insights profundos ou a sensação de que estiveram ocupadas durante a noite em algo importante. Outras despertam com a impressão curiosa de que aprenderam algo enquanto dormiam, como se tivessem recebido respostas para perguntas que nem sabiam que estavam fazendo. Isso não significa que a pessoa esteja perdendo o equilíbrio ou entrando em algum tipo de fantasia. Para muitos que passam por processos de expansão de consciência, essas experiências são sinais de que a mente está começando a operar em níveis diferentes de percepção. O sono deixa de ser apenas um momento de recuperação física e passa a se tornar também um espaço de integração espiritual. É como se durante a noite o corpo e a consciência se reorganizassem juntos. Quando você para de lutar contra essa mudança e simplesmente começa a observar o processo com curiosidade e calma, algo interessante acontece. Aos poucos, esse período de desregulação começa a se estabilizar. Pode levar semanas ou até meses, mas eventualmente o corpo encontra um novo equilíbrio. Só que esse novo padrão muitas vezes não é o mesmo que existia antes. Algumas pessoas descobrem que precisam de menos horas de descanso. Outras percebem que seu corpo prefere horários diferentes dos padrões sociais. Talvez você se sinta mais desperto na madrugada, ou perceba que certas horas da noite parecem ter uma qualidade especial de silêncio e clareza. E isso não é necessariamente um problema. O despertar espiritual não veio para encaixar você perfeitamente nas rotinas que a sociedade definiu para todos. Ele veio para revelar o seu próprio ritmo interno, aquele que sempre esteve dentro de você, mas que muitas vezes foi abafado pelas exigências externas. Talvez você se lembre de algumas noites em que acordou no meio da madrugada e sentiu algo diferente no ar. A casa estava completamente silenciosa, o mundo parecia parado, e ainda assim existia uma sensação estranha de presença naquele momento, como se o universo estivesse sussurrando algo que só poderia ser ouvido naquela quietude absoluta. Muitas pessoas pensaram que estavam apenas imaginando coisas nesses momentos, mas na verdade, em muitos casos, elas estavam simplesmente mais abertas para perceber o que normalmente passa despercebido durante o barulho do dia. Enquanto a maioria das pessoas dormia profundamente, sua consciência estava recebendo, absorvendo, reorganizando informações de uma maneira mais sutil. Sua alma estava fazendo o trabalho silencioso, que muitas vezes não pode ser feito durante o ritmo acelerado da vida cotidiana. E então surge o terceiro sinal, talvez um dos mais impactantes no dia a dia. Ele muda completamente a maneira como você se relaciona com o ambiente ao seu redor. Aos poucos, seu corpo começa a funcionar como um radar extremamente sensível. Você entra em um lugar e antes mesmo de entender racionalmente o que está acontecendo, já sente algo diferente no próprio corpo. Pode ser uma leve pressão no peito, um aperto no estômago ou uma sensação de desconforto difícil de explicar. Isso não é paranoia e também não é exagero. É simplesmente o organismo captando sinais e frequências emocionais que antes passavam despercebidas. Existem ambientes que parecem sugar sua energia em poucos minutos, lugares que deixam você cansado sem que tenha feito nenhum esforço físico. Da mesma forma, existem pessoas que podem parecer educadas, simpáticas e corretas, mas após uma conversa curta, você sente como se sua energia tivesse sido drenada. O mais impressionante é que essa percepção acontece fisicamente. O corpo reage antes da mente entender o motivo. A mandíbula se tensiona, os ombros se contraem, a respiração se torna mais curta, o estômago se agita. Tudo isso acontece mesmo quando aparentemente não existe nenhuma ameaça visível. Esse é um dos aspectos mais extraordinários e ao mesmo tempo mais desafiadores do despertar espiritual. Quando a consciência se expande, o corpo e a percepção deixam de funcionar como sistemas separados. Eles passam a operar como uma única unidade integrada. É como acontece com certos animais na natureza, que conseguem perceber o perigo muito antes de enxergá-lo diretamente. Essa sensibilidade ampliada não é um defeito, mas sim um sinal de que sua percepção está se tornando mais refinada, mais atenta às camadas invisíveis da realidade que sempre estiveram presentes, apenas esperando o momento certo para serem percebidas. Existe uma sabedoria silenciosa dentro do corpo humano que muitas vezes foi esquecida ao longo do tempo. Durante milhares de anos, antes mesmo de existirem teorias complexas sobre comportamento ou psicologia,
O corpo já possuía uma inteligência natural destinada a proteger a vida. Essa inteligência se manifestava como um instinto refinado de sobrevivência. Era ela que alertava nossos antepassados quando um ambiente não era seguro, quando algo estava fora de harmonia ou quando uma presença representava perigo, mesmo antes que a mente pudesse explicar o motivo. Com o despertar espiritual, algo muito interessante começa a acontecer. Essa sabedoria ancestral do corpo volta a se manifestar com mais clareza. Mas agora ela não se limita apenas à sobrevivência física. Ela passa a atuar também nas relações humanas, nos ambientes que você frequenta e nas energias que circulam ao seu redor. O mais curioso é que o corpo percebe muitas coisas antes da mente racional conseguir interpretar o que está acontecendo. Às vezes você pode estar em uma reunião aparentemente tranquila, onde todos estão sorrindo e conversando normalmente, mas dentro de você surge uma sensação estranha. Talvez seus ombros fiquem tensos, sua mandíbula se contraia sem motivo aparente ou uma inquietação silenciosa apareça no peito. Naquele momento você talvez não entenda o que está acontecendo, mas horas depois descobre que naquele ambiente existiam conflitos não resolvidos, ressentimentos ocultos ou tensões emocionais que ninguém estava expressando abertamente. Seu corpo captou aquilo antes que sua mente pudesse traduzir em palavras. Algo semelhante pode acontecer quando você visita determinados lugares. Você entra na casa de alguém e, mesmo sendo recebido com cordialidade, sente um peso no estômago ou uma sensação de desconforto difícil de explicar. Nada visível parece errado, mas algo dentro de você reage. Mais tarde você descobre que aquela família está atravessando uma crise profunda, um conflito intenso ou uma fase emocional extremamente difícil. Essas reações não são coincidência. São sinais de que seu corpo está percebendo informações sutis que não aparecem na superfície das situações. Quando esse tipo de percepção começa a se tornar mais frequente, sua forma de escolher onde estar e com quem conviver também começa a mudar. Você passa a perceber que algumas pessoas ou ambientes simplesmente drenam sua energia, enquanto outros trazem uma sensação natural de paz e leveza. E pouco a pouco surge dentro de você a coragem de respeitar essas percepções. Seu corpo não está traindo você com essas reações. Pelo contrário, ele está tentando protegê-lo. Ele está revelando aquilo que durante muito tempo a educação social ensinou a ignorar em nome da conveniência ou da obrigação. Quando você aprende a confiar nessas mensagens físicas, algo surpreendente acontece. A vida começa a se tornar mais simples e mais verdadeira. Você deixa de se forçar a permanecer em lugares que claramente esgotam sua energia apenas porque acredita que deveria estar ali. Começa a reconhecer seus próprios limites e a respeitá-los sem sentir culpa. Isso pode gerar estranhamento nas pessoas ao seu redor. Talvez alguns familiares ou amigos digam que você está diferente, que está mais sensível ou até que está se tornando distante demais. Alguns podem afirmar que antes você era mais sociável e que agora parece evitar certos ambientes ou situações. De certa forma, eles não estão totalmente errados. Você realmente está mudando. Mas essa mudança não significa que você esteja se tornando pior ou mais fechado. Na verdade, significa que você está começando a viver de maneira mais honesta consigo mesmo. Significa que deixou de ignorar os sinais que seu próprio corpo envia. Significa que decidiu parar de se trair apenas para manter aparências ou agradar expectativas externas. E embora isso possa ser difícil de compreender para quem está ao seu redor, é um dos atos mais corajosos que uma pessoa pode realizar. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Algo que muitas pessoas não percebem imediatamente porque acontece de maneira extremamente silenciosa. O corpo começa a liberar tensões antigas que estavam guardadas há anos, às vezes há décadas. E o mais curioso é que isso ocorre sem que você precise recorrer a técnicas específicas ou tratamentos intensivos. Muitas pessoas relatam que simplesmente começam a notar mudanças naturais no próprio corpo. Um dia você percebe que seus ombros já não estão tão rígidos quanto antes, que não ficam mais colados ao pescoço como se estivessem carregando um peso invisível. Em outro momento percebe que sua mandíbula está relaxada, que não existe mais aquela contração constante que antes parecia fazer parte da sua expressão. Sua respiração se torna mais profunda, mais tranquila, sem que você precise se lembrar conscientemente de respirar melhor.
Aqueles pequenos hábitos de tensão que durante anos fizeram parte da sua postura corporal simplesmente deixam de aparecer. Essas tensões crônicas não eram apenas físicas. Elas eram a memória acumulada do medo, da preocupação constante e da sensação de precisar estar sempre em alerta. Durante muito tempo, muitas pessoas vivem como se estivessem em estado permanente de defesa. Mesmo quando não existe uma ameaça real, o corpo permanece preparado para lutar ou fugir, mas raramente encontra um momento verdadeiro de descanso. Quando o despertar espiritual se aprofunda, algo dentro de você começa a gerar uma sensação de segurança interior que não depende mais das circunstâncias externas. Essa segurança nasce da confiança profunda na vida e no próprio caminho. E quando essa confiança se estabelece, o corpo finalmente entende que pode soltar a armadura que carregou por tanto tempo. É como se alguém tivesse passado a vida inteira com os punhos fechados, preparado para se defender a qualquer instante. Com o tempo, essa postura se torna automática, tão natural que a pessoa nem percebe que está contraída o tempo todo. Mas quando ocorre o despertar interior, algo muda na raiz dessa reação. A respiração se desacelera naturalmente, o rosto se suaviza, os músculos se soltam e o corpo começa a assumir uma postura mais aberta e relaxada. Essa transformação não acontece porque você está tentando parecer mais calmo. Ela acontece porque a calma realmente passou a existir dentro de você. Não é uma técnica aprendida, é uma consequência direta de uma confiança profunda que se instalou no seu interior. Muitas vezes a própria pessoa não percebe imediatamente essa mudança. Quem nota primeiro são aqueles que convivem com ela. Alguém pode comentar que você parece mais leve, mais tranquilo, ou que existe algo diferente na sua expressão. Outras vezes, você percebe a transformação ao olhar fotografias antigas e notar a rigidez que antes estava presente no seu próprio corpo. O mais interessante é que você não consegue identificar exatamente quando essa mudança começou. Ela aconteceu de forma gradual, orgânica, sem esforço consciente. Seu sistema nervoso deixou lentamente o modo constante de sobrevivência e começou a entrar em um estado de presença mais profunda. E quando o corpo finalmente aprende a relaxar dessa maneira, quando deixa de lutar contra cada pequeno movimento da vida, abre-se espaço para uma experiência ainda mais profunda de equilíbrio e consciência. Se enquanto você lê estas palavras, sente que algo dentro de você reconhece essas experiências, se existe uma parte da sua história refletida nessa descrição, talvez seja porque esse processo também está acontecendo em sua vida neste momento. Nessas horas, muitas pessoas sentem vontade de expressar esse reconhecimento, compartilhando uma palavra simples que represente aquilo que mais tocou seu coração nessa jornada. Talvez sientas el impulso de escribir unas palabras sencillas, algo como «me reconozco» o «yo soy uno de ellos». Puede parecer un gesto pequeño, pero cuando pones en palabras aquello que tu corazón lleva tiempo sintiendo en silencio, algo dentro de ti comienza a liberarse. Es como abrir una ventana en una habitación que estuvo cerrada durante años. De pronto entra aire, entra luz, y comprendes que no estabas solo en este proceso. Hay miles de personas en diferentes lugares del mundo escuchando este mismo mensaje en este mismo instante, sintiendo exactamente lo mismo que tú sientes ahora. Algunos lo escuchan en la madrugada con los ojos llenos de lágrimas que no sabían explicar. Otros lo escuchan en silencio durante el día y sienten ese reconocimiento profundo que solo ocurre cuando el alma se encuentra con una verdad que siempre estuvo dentro de ella. Somos muchos más de lo que imaginas, y cuando uno de nosotros despierta y lo reconoce, su luz se vuelve un faro que ayuda a otros a encontrar el camino en medio de su propia oscuridad. Hay otro signo que aparece cuando el proceso de despertar ya ha avanzado bastante, y es uno de los más difíciles de explicar con palabras. Sin embargo, quien lo vive lo reconoce inmediatamente. Es una sensación muy particular de estar completamente presente dentro de tu propio cuerpo. No es solo estar consciente de ti mismo. Es algo más profundo. Es sentirte habitando cada parte de tu ser sin peso, sin urgencia, sin esa agitación interna constante que durante tantos años parecía acompañarte a todas partes. Simplemente estás aquí. No estás dividido entre 1000 pensamientos. No estás corriendo mentalmente hacia el futuro ni revisando el pasado. Estás aquí, entero, disponible para el momento presente. No se trata de una emoción intensa como la euforia, ni de una sensación de tristeza o nostalgia. Es algo mucho más sereno. Es una neutralidad viva, consciente,
como si finalmente hubieras regresado a casa dentro de ti mismo después de un largo viaje. Tu cuerpo no se siente pesado como ocurre cuando la ansiedad lo invade, ni acelerado como cuando la mente intenta forzar una excitación artificial. Simplemente está presente en una calma que no necesita explicación para existir. Muchas personas pasan toda su vida buscando esa sensación a través de técnicas complicadas, meditaciones interminables, sustancias o experiencias externas que prometen una conexión profunda. Pero cuando el despertar interior alcanza su punto de madurez, esta sensación aparece de forma natural, como si siempre hubiera estado esperando ese momento para manifestarse. Ya no es algo que tú haces para que ocurra, es algo que ocurre a través de ti. La conciencia elevada trae consigo un anclaje silencioso en el presente, un regalo que se manifiesta incluso en las actividades más simples de la vida cotidiana. Puedes estar lavando los platos, caminando por la calle o sentado observando el cielo, y aún así sentir una plenitud física acompañando esos momentos aparentemente ordinarios. Tu cuerpo deja de ser solo un vehículo que te transporta de un lugar a otro y se convierte en el portal mismo a través del cual experimentas la vida. Si observas cómo vive la mayoría de las personas, notarás que muchos están desconectados de su propio cuerpo. La mente viaja constantemente hacia el pasado o hacia el futuro, mientras el cuerpo se mueve de manera automática, ejecutando acciones sin verdadera presencia. Pero cuando el cambio de conciencia se completa, algo extraordinario sucede. Hay una reunificación. Comienzas a sentir tus manos tocando las cosas con claridad. Sientes el aire entrando y saliendo de tus pulmones. Sientes tus pies apoyándose en el suelo. Y lo más sorprendente es que no lo haces como un ejercicio consciente de atención plena. No es una técnica que estás intentando practicar. Es simplemente tu estado natural. La diferencia es enorme. Antes intentabas estar presente, ahora simplemente eres presencia. Ya no existe esa sensación constante de correr detrás de algo que parece siempre un poco más adelante, porque comienzas a darte cuenta de que aquello que estabas buscando durante tanto tiempo ya está aquí, ahora mismo, en este cuerpo que respira, en este instante que se abre frente a ti. Quizás recuerdes cómo antes siempre sentías que algo faltaba. Había una especie de vacío interior que nada parecía llenar completamente. Podías intentar nuevas experiencias, buscar logros, relaciones o aventuras, pero al final esa sensación de incompletitud regresaba. Era como si la vida estuviera siempre a punto de ser plena, pero nunca terminara de serlo. La razón era sencilla, aunque en aquel momento no podías verla. Estabas buscando afuera lo que solo podía encontrarse dentro, y cuando el despertar finalmente ocurre, esa búsqueda desesperada comienza a detenerse. No porque hayas renunciado a la vida, ni porque hayas perdido el interés por el mundo, sino porque encontraste algo fundamental. Encontraste el lugar al que siempre estabas intentando regresar, y ese lugar estaba dentro de ti desde el principio. Hay también otro cambio que muchas personas experimentan después de este despertar, y al principio puede resultar desconcertante. Tu percepción del tiempo empieza a transformarse de una manera profunda. El reloj sigue funcionando exactamente igual que siempre. Las horas continúan pasando de la misma manera para todos, pero tu experiencia interna del tiempo ya no es la misma. Hay momentos en los que una hora parece pasar como si fueran solo unos minutos, y otras veces un instante puede sentirse tan lleno de significado que parece contener una eternidad completa. Es como si tu conciencia hubiera dejado de estar completamente atada al tiempo lineal. Comienzas a experimentar la realidad desde una dimensión más amplia. Los antiguos sabían algo que el mundo moderno ha olvidado casi por completo. El tiempo no es solamente una medida externa que marca el movimiento de los relojes. También es una experiencia interna que cambia según el nivel de conciencia en el que se encuentre una persona. Cuando la conciencia está atrapada en estados de miedo, estrés o confusión, el tiempo parece arrastrarse lentamente. Cada minuto pesa. Cada día se vuelve largo y pesado. Pero cuando la conciencia se eleva, cuando la mente se libera de la tensión constante, el tiempo comienza a volverse más flexible, más fluido. Ya no se siente como una estructura rígida que controla cada momento de tu vida. Se convierte más bien en un espacio abierto donde la experiencia se expande. Después del despertar profundo, esta fluidez se vuelve parte de tu experiencia cotidiana. Puedes pasar una hora completa en silencio, en contemplación o meditación, y sentir que apenas fueron unos minutos, o puedes tener una conversación breve con alguien, tal vez solo 10 minutos,
y aún así sentir que en ese corto espacio de tiempo se intercambiaron ideas, emociones y sabiduría que normalmente requerirían años para comprenderse. Esto no es una distorsión de la realidad, es una expansión de la conciencia que te permite experimentar la vida desde una dimensión más amplia, donde cada momento puede contener una profundidad infinita se estás verdadeiramente presente para vivirlo. Tua consciência agora começou a operar em um nível muito mais profundo do que antes. Um nível onde o momento presente deixa de ser apenas um instante passageiro e passa a se revelar como um espaço infinito de vida, significado e presença. O agora deixa de ser apenas um ponto entre o passado e o futuro e se transforma em um campo vasto, cheio de riqueza, de silêncio vivo e de uma profundidade que antes talvez passasse despercebida. E quando essa percepção se instala dentro de ti, algo fundamental muda na forma como experimentas cada segundo da tua existência. A pressa começa a desaparecer, aquela sensação constante de que o tempo está escapando por entre os dedos começa a perder força. Já não corres atrás dos dias com a mesma ansiedade que antes te consumia. Aquela angústia silenciosa, provocada por prazos, expectativas e compromissos, começa a se dissolver, porque descobriste algo que poucas pessoas compreendem de verdade. Descobriste que o único momento que realmente existe é este que estás vivendo agora. Não o de ontem, não o de amanhã, mas este instante vivo que respira diante de ti. E dentro deste momento, há tudo o que precisas para viver, aprender, crescer e seguir adiante. Quando tua relação com o tempo muda dessa maneira, um novo entendimento começa a surgir lentamente dentro de ti. A vida deixa de parecer uma corrida e passa a parecer uma jornada consciente. Cada respiração ganha valor, cada encontro ganha significado, cada silêncio passa a carregar uma mensagem. E é justamente nesse ponto que algo ainda mais profundo começa a se revelar. Quero fazer uma pequena pausa aqui por um momento, porque por trás destas palavras existe algo muito simples e muito humano. Meu nome é Felipe, e quero que saibas que por trás desta voz e deste canal existe uma pessoa real, alguém que sente profundamente cada mensagem que compartilha. Não acredito que seja coincidência que estejas ouvindo estas palavras exatamente agora. Algo maior nos conectou neste instante, algo que vai além de algoritmos, recomendações ou qualquer lógica digital. Tua alma precisava ouvir isto hoje, e de alguma forma, meu coração foi colocado neste caminho para dizer estas palavras a ti. Que Deus e o universo iluminem teu caminho, teu despertar e tua coragem de continuar avançando, mesmo quando ninguém ao teu redor parece compreender o que estás vivendo. Porque aquilo que estás experimentando não é simples, e às vezes pode parecer até assustador. O sétimo sintoma do despertar espiritual é talvez um dos mais intensos e desconcertantes para quem o vive, mas ao mesmo tempo também é uma das confirmações mais claras de que a transformação já aconteceu. Algo dentro de ti mudou de forma definitiva, e essa mudança começa a se manifestar através do teu próprio corpo. Teu corpo começa a rejeitar aquilo que antes tolerava com facilidade, e não se trata apenas de alimentos, embora isso também possa acontecer. Trata-se de praticamente tudo ao teu redor. Situações que antes aceitavas sem questionar agora provocam reações imediatas dentro de ti. Conversas superficiais começam a te cansar profundamente. Ambientes barulhentos e caóticos passam a provocar dores de cabeça ou um desconforto difícil de explicar. Relações baseadas apenas em aparência ou conveniência começam a gerar uma espécie de náusea emocional que muitas vezes se manifesta fisicamente no estômago. Alimentos que antes apreciavas podem começar a cair mal, como se teu organismo estivesse sinalizando que algo ali já não combina com tua nova energia. Isso acontece porque teu corpo se transformou em um filtro extremamente sensível. Um filtro preciso que permite permanecer apenas aquilo que está alinhado com a nova frequência da tua consciência. Tudo o que não corresponde a essa nova vibração começa a ser rejeitado, afastado ou sinalizado através de sensações físicas claras. E isso pode se tornar profundamente desafiador na vida cotidiana, porque significa que já não podes continuar vivendo exatamente como vivias antes. Os mesmos lugares podem deixar de fazer sentido, os mesmos hábitos podem começar a pesar. As mesmas relações podem começar a se tornar difíceis de sustentar. E isso cria um conflito interno enorme, porque enquanto tu mudaste profundamente por dentro, o mundo ao teu redor
continua funcionando da mesma maneira de sempre. Tua família pode esperar que continue sendo a mesma pessoa. Teus amigos podem não entender por que já não tens vontade de frequentar os mesmos ambientes. Um parceiro ou parceira pode sentir que algo em ti está se afastando, mesmo que tua intenção não seja essa. E no meio disso tudo, muitas vezes carregas um sentimento silencioso de culpa por não conseguir explicar claramente o que está acontecendo dentro de ti. Talvez já tenhas tentado conversar sobre isso com alguém próximo. Talvez tenhas tentado descrever essas sensações estranhas, essa mudança interna que parece transformar tudo. E talvez tenhas recebido aquele olhar conhecido, aquele olhar que diz sem palavras que talvez estejas exagerando, que talvez estejas sensível demais, que talvez só precises relaxar e parar de pensar tanto. Conheces esse olhar? Aquele olhar que sugere que algo está errado contigo, quando na verdade, pela primeira vez em muito tempo, algo finalmente está certo. Porque essa rejeição que teu corpo manifesta não é um defeito, não é uma fraqueza. É um processo de limpeza. É teu sistema interno se purificando, se reorganizando, se alinhando com aquilo que realmente és. É como se cada célula do teu corpo estivesse dizendo com clareza: basta daquilo que não ressoa com minha verdade, basta daquilo que não serve mais para meu caminho. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que em certos momentos doa, mesmo que às vezes te faça sentir sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas, essa é uma das evidências mais claras de que a transformação é real, profunda e não pode mais ser revertida. E existe uma verdade ainda maior, que conecta todos esses sinais entre si. Todos esses sintomas não são aleatórios. Eles seguem uma espécie de inteligência interna, um padrão silencioso que só começa a fazer sentido quando compreendes o que acontece depois do verdadeiro despertar. Teu corpo não está reagindo simplesmente ao que estás buscando. Ele está reagindo ao que já te tornaste. E essa diferença muda tudo. Porque quando alguém busca algo, existe esforço, existe tensão, existe a sensação constante de que ainda falta alguma coisa para alcançar. Mas quando alguém já se transformou por dentro, o corpo passa a refletir naturalmente essa nova realidade. Ele começa a proteger, orientar e alinhar cada aspecto da vida com aquilo que a alma já reconheceu como verdade. E a partir desse momento, cada reação, cada sensação e cada mudança deixa de ser um problema e passa a ser uma bússola silenciosa, guiando teus passos na direção daquilo que sempre esteve destinado para ti. Existe um futuro que durante muito tempo viveu apenas como uma possibilidade dentro da sua imaginação. Algo que parecia distante, quase inalcançável. Porém, chega um momento em que aquilo que antes era apenas visão começa lentamente a se tornar realidade. Quando a consciência muda primeiro, o corpo precisa aprender a acompanhar essa nova condição. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. O cansaço que às vezes aparece sem explicação não é fraqueza nem falta de energia. É o sinal de que seu sistema interno está passando por uma recalibração profunda. Algo dentro de você está se reorganizando para sustentar um nível de consciência que antes não existia na sua vida. O sono, que antes seguia um ritmo previsível, pode começar a se alterar. Algumas noites você acorda no meio da madrugada sem motivo aparente. Outras vezes, sente uma energia estranha circulando enquanto tenta dormir. Isso acontece porque sua consciência continua trabalhando, mesmo durante o descanso. Novas frequências estão sendo integradas dentro do seu campo energético, e o corpo precisa de tempo para ajustar cada parte desse processo. Ao mesmo tempo, sua sensibilidade parece ter aumentado. Sons, ambientes e até emoções de outras pessoas passam a ser percebidos com mais intensidade. Isso não significa que você se tornou frágil. Significa que sua percepção agora funciona de forma mais completa, como se mente, corpo e espírito estivessem finalmente operando em unidade. Algumas tensões antigas que você carregava por anos começam a desaparecer sem que você precise lutar contra elas. Aquela ansiedade constante que antes parecia fazer parte da sua identidade começa a perder força. No lugar dela surge uma segurança interior silenciosa, uma sensação de estabilidade que não depende mais das circunstâncias externas. A presença no momento presente se torna mais natural. Você percebe que já não vive preso ao passado, nem constantemente preocupado com o futuro. Existe uma conexão mais profunda com o agora. Sua relação com o tempo também muda.
Dias que antes pareciam longos e pesados passam mais leves, enquanto certos momentos parecem ganhar uma profundidade que você nunca tinha percebido antes. Isso acontece porque sua consciência começa a operar a partir de um nível diferente de percepção. Ao mesmo tempo, seu corpo passa a rejeitar certas coisas que antes pareciam normais. Há hábitos, ambientes e até conversas que simplesmente deixam de fazer sentido. Não é julgamento, é apenas incompatibilidade energética. Aquilo que fazia parte da sua vida antiga já não combina com quem você está se tornando. Tudo isso faz parte de um único processo maior, um processo de integração profunda que poucas pessoas chegam a experimentar durante a vida. A maioria das pessoas passa pelo mundo sem atingir esse nível de despertar, mas você chegou até aqui. E a prova disso não está em uma experiência mística isolada que aconteceu uma vez e depois desapareceu. A prova está no seu próprio corpo neste momento. Está nesses sinais que você reconhece porque os vive todos os dias. Se estas palavras estão ressoando dentro de você, se sente que finalmente alguém colocou em linguagem clara aquilo que você vinha vivendo em silêncio, então compartilhe esta mensagem com alguém que também precise ouvi-la. Talvez exista em sua vida uma pessoa passando por algo semelhante sem entender o que está acontecendo. Pode ser alguém da sua família que se sente confuso ou assustado com essas mudanças internas. Pode ser um amigo que anda cansado, perdido ou diferente de todos ao redor e que precisa ouvir que não está quebrado. Ele está despertando. Compartilhe esta mensagem com essa alma, porque às vezes uma única explicação pode trazer paz para alguém que estava lutando sozinho contra perguntas que ninguém ao redor parecia compreender. E permaneça até o final desta reflexão, porque existe algo extremamente importante que você precisa entender sobre tudo isso. Esses sintomas não são apenas uma experiência individual. Você não é a única pessoa neste planeta vivendo essas transformações. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, existem milhares de outras pessoas em diferentes cidades, em diferentes países e continentes, passando pelas mesmas mudanças internas. Alguns estão acordados no silêncio do quarto às 3 da manhã, olhando para o teto, sentindo uma presença calma que não conseguem explicar. Outros estão sentados em reuniões familiares, rodeados de pessoas queridas, mas ao mesmo tempo sentindo uma solidão profunda que ninguém ao redor parece perceber. Há também aqueles que foram ao médico procurando respostas. Fizeram exames, ouviram que está tudo normal, que o corpo está saudável, que talvez o problema seja apenas estresse ou ansiedade. E mesmo assim, continuam carregando dentro do peito a mesma pergunta silenciosa: por que me sinto assim? Por que percebo o mundo de maneira tão diferente? O que está acontecendo comigo? A resposta é mais simples e mais profunda do que parece. Nada de errado está acontecendo com você. O que está acontecendo é algo sagrado. Seu corpo está apenas completando uma transformação que sua alma iniciou há muito tempo. Cada um desses sinais é uma confirmação de que esse processo está avançando. Cada noite em que o sono se altera representa sua consciência se expandindo. Cada momento de cansaço inesperado indica que seu sistema energético está sendo reorganizado. Cada reação física diante de ambientes pesados mostra que sua sensibilidade está protegendo seu equilíbrio. Cada tensão que desaparece revela que seu corpo está soltando medos antigos que já não fazem parte de quem você é. Cada instante em que você sente uma presença profunda no momento presente é sua alma se ancorando em uma nova frequência de existência. Cada mudança na forma como percebe o tempo demonstra que sua consciência está funcionando em um nível mais elevado de percepção. E cada rejeição que seu corpo manifesta diante de hábitos antigos é apenas o sinal de que você está abrindo espaço para algo novo. E existe algo ainda mais importante que precisa ser dito. Esses sinais não desaparecem simplesmente voltando à vida que você tinha antes. O despertar não é um caminho que pode ser revertido. Depois que a consciência se expande, ela não volta a dormir da mesma maneira. No início, isso pode parecer assustador, porque significa que o caminho à frente é desconhecido, diferente de tudo o que você viveu até agora. Mas também é profundamente libertador, porque significa que você não precisa mais fingir ser alguém que não é. Não precisa mais usar máscaras para se encaixar em ambientes que drenam sua energia. Não precisa mais forçar sorrisos em situações que esvaziam sua alma. Agora você tem permissão para viver em alinhamento com quem realmente se tornou.
caminhando com autenticidade em direção ao propósito que sempre esteve esperando por você. Chegou um momento em que você percebe que já não precisa explicar tudo. Existem experiências que simplesmente não cabem dentro da lógica comum do mundo. Não cabem nas palavras simples que as pessoas usam para descrever a realidade. E isso não significa que essas experiências sejam falsas ou confusas. Significa apenas que pertencem a um nível mais profundo de compreensão. A única coisa que realmente importa agora é aprender a honrar aquilo que o seu próprio corpo está revelando. Honrar significa escutar com atenção. Significa respeitar aquele cansaço diferente que às vezes aparece sem motivo aparente. Um cansaço que não é apenas físico, mas também energético, como se algo dentro de você estivesse se reorganizando silenciosamente. Significa aceitar quando o sono muda de ritmo, quando algumas noites parecem mais longas e inquietas, sem lutar contra isso como se fosse um erro. Honrar também significa confiar na sua sensibilidade ampliada, aquela sensação clara que surge dentro de você quando percebe que determinado lugar não faz bem ou que certa pessoa carrega uma energia que não combina com a sua. Durante muito tempo, talvez você tenha ignorado esses sinais, tentando se adaptar, tentando agradar, tentando parecer normal aos olhos dos outros. Mas agora você começa a entender que esses sinais são uma forma de proteção. Seu corpo se tornou uma espécie de bússola extremamente precisa, capaz de indicar o que está em harmonia com você e o que não está. Significa também celebrar quando tensões antigas desaparecem de repente, quando dores que pareciam permanentes simplesmente se dissolvem. Isso não é coincidência. É sinal de que algo dentro de você está sendo curado, reorganizado, transformado de dentro para fora. É o resultado de um processo silencioso de alinhamento entre o que você é e o que sua alma sempre soube que você deveria se tornar. Aos poucos, uma nova presença começa a se instalar dentro de você. Uma presença serena, calma, estável. É como se um novo lar interior estivesse sendo construído. Um lugar onde você pode simplesmente existir sem precisar provar nada para ninguém. Você também começa a perceber que sua relação com o tempo mudou. A pressa que antes dominava sua vida já não faz tanto sentido. Existe um ritmo novo, mais profundo, mais conectado com o fluxo natural das coisas. Tentar forçar a antiga urgência apenas cria desconforto. Por isso, aprender a fluir com esse novo ritmo se torna parte essencial da sua jornada. E quando seu corpo rejeita certos ambientes, certos hábitos ou certas pessoas, isso não deve ser visto como exagero ou fragilidade. Esses sinais são a orientação mais confiável que você possui neste momento. Eu sei que o caminho de quem desperta nem sempre é fácil. Muitas vezes ele pode parecer solitário. Existem noites em que a sensação de incompreensão pesa no coração. Momentos em que você gostaria de olhar nos olhos de alguém e ouvir simplesmente que aquela pessoa entende exatamente o que você está vivendo, que sente as mesmas coisas, que percebe o mundo com a mesma intensidade, que você não está imaginando tudo isso. Conheço essa sensação. Conheço a solidão que não tem a ver com estar fisicamente sozinho, mas com viver em um universo interior que poucas pessoas ao redor conseguem enxergar. Também conheço a frustração de amar profundamente pessoas que não conseguem compreender a profundidade da sua experiência. Conheço a culpa silenciosa que surge quando você percebe que está se afastando de quem sempre esteve próximo, não por falta de amor, mas porque seu caminho começou a seguir uma direção diferente. Conheço o peso de ser o diferente dentro da própria família, o sensível demais, o que pensa demais, o que sente demais, o que faz perguntas que os outros prefeririam evitar. Mas hoje quero que você escute algo com toda a força do seu coração. Essa diferença que você carrega não é um defeito, não é um erro, é uma marca sagrada. É um sinal claro de que sua vida está ligada a algo que vai além da existência comum. Cada sintoma que seu corpo manifesta é parte dessa transformação. Cada noite em que o sono parece fugir, cada momento de cansaço inexplicável, cada reação física diante da energia das outras pessoas, cada tensão que desaparece sem explicação, cada instante de presença profunda em que você sente uma paz inesperada, cada mudança na forma como percebe o tempo e cada rejeição natural ao que já não ressoa com você, fazem parte de um mesmo processo. Tudo isso é o seu corpo falando com você, e ele fala em um idioma que não mente. As palavras podem ser manipuladas. A mente pode criar explicações para quase tudo, mas o corpo sempre revela a verdade.
E a verdade que seu corpo está dizendo é simples e poderosa. Você já não é mais quem era antes. O que começa agora na sua jornada não é mais uma fase de busca, é uma fase de integração. Não se trata mais de procurar algo lá fora, mas de aceitar aquilo que já despertou dentro de você. Não se trata de lutar contra o processo, mas de aprender a se render a ele com inteligência e consciência. Seu trabalho já não é encontrar o despertar, porque de certa forma ele já encontrou você. Seu trabalho agora é aprender a viver a partir deste novo lugar interior. E isso exige algumas coisas importantes. Exige paciência consigo mesmo, porque transformação verdadeira não acontece de um dia para o outro. Exige compaixão pelos próprios processos, pelas próprias dúvidas e pelos momentos em que você ainda se sente perdido. Exige coragem para estabelecer limites claros com pessoas ou situações que já não estão alinhadas com quem você se tornou. Também exige humildade para aceitar que você não possui todas as respostas. O caminho continua se revelando passo a passo. Cada dia traz uma nova compreensão, uma nova luz, uma nova oportunidade de crescer. E, acima de tudo, exige confiança. Confiança profunda de que seu corpo sabe exatamente o que está fazendo. Confiança de que cada sintoma tem um propósito. Confiança de que a mesma força que trouxe você até aqui continuará sustentando cada passo da sua jornada. Você nunca esteve realmente sozinho. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parecia que ninguém compreendia você, quando o mundo inteiro parecia caminhar em uma direção enquanto você seguia outra, existia uma presença silenciosa guiando seus passos. Essa presença sempre esteve ali, protegendo, orientando e preparando você para este momento. É a mesma presença que fez seu coração reconhecer estas palavras antes mesmo que sua mente pudesse analisá-las completamente. É a mesma presença que às vezes desperta você no meio da madrugada, com uma sensação de clareza difícil de explicar. É a mesma força que afasta da sua vida aquilo que poderia ferir você e aproxima aquilo que traz cura. É a mesma energia que colocou em você a marca do escolhido antes mesmo do seu nascimento. Agora eu quero que você responda algo dentro do seu coração. Não precisa dizer em voz alta. Apenas sinta a resposta surgir em silêncio dentro de você. Quantos desses sinais você reconheceu na sua própria experiência? Talvez 2, talvez 3, talvez todos eles. Seja qual for o número, existe uma razão para que você tenha chegado até aqui e reconhecido essas verdades dentro de si. Porque quando a alma começa a despertar, ela sempre encontra o caminho que a leva de volta para aquilo que sempre foi. Isso não é coincidência, é confirmação. Quando o teu corpo começa a reagir de maneiras que antes não aconteciam, quando percebes mudanças que não podem ser explicadas apenas pelo cotidiano comum, estás diante de algo muito mais profundo do que simples acaso. O teu próprio corpo está te mostrando, de forma concreta e real, que algo dentro de ti já mudou. A consciência que despertou em teu interior não é mais a mesma de antes. A transformação já aconteceu. O despertar não é mais algo que estás tentando alcançar. Ele já aconteceu dentro de ti, silenciosamente, talvez ao longo de meses ou até anos. Agora, o verdadeiro desafio não é buscar o despertar espiritual, mas honrar aquilo que ele trouxe para a tua vida. Honrar esse novo cansaço que às vezes aparece de forma diferente, como se o teu corpo estivesse pedindo um ritmo mais humano, mais verdadeiro. Aceitar que o teu sono já não é o mesmo, que às vezes ele vem mais profundo, mais intenso ou até mais sensível. Confiar nessa sensibilidade que parece aumentar, como se os teus sentidos estivessem percebendo o mundo de maneira mais clara, mais viva. Celebrar até mesmo aquelas tensões que antes pareciam desconforto, mas que agora começam a se dissolver quando te permites relaxar e respirar com presença. Habitar esse estado de presença que aos poucos foi se instalando em ti, como se uma parte da tua alma tivesse finalmente encontrado o seu lugar dentro do teu próprio corpo. Fluir com a sensação de que o tempo mudou, de que os dias às vezes parecem mais lentos, mais amplos, mais conscientes. E também respeitar os momentos em que o teu corpo simplesmente rejeita certas situações, certos ambientes ou certas energias. Como se estivesse se purificando de tudo aquilo que já não combina com quem te tornaste. A grande pergunta que agora fica no ar é simples, mas profunda. Vais continuar lutando contra essas mudanças, tentando voltar a uma normalidade antiga que já não te pertence? Ou vais permitir que o teu próprio corpo te guie nesta nova forma de existir? Porque a verdade
é que já não podes fingir que nada aconteceu. Já não consegues forçar o mesmo ritmo que antes parecia natural. Já não podes entrar nos mesmos lugares com a mesma energia que tinhas no passado. Há algo dentro de ti que percebe tudo de forma diferente agora. Ignorar isso seria como tentar silenciar a própria voz da tua essência. O despertar final não veio para te encaixar no mundo da mesma forma que antes. Ele veio para mostrar que és parte de algo muito maior do que imaginavas. Veio para revelar que o corpo que habitas não é apenas um instrumento físico, mas um espaço sagrado, consciente e profundamente sábio. Então aqui vai um convite muito sincero. Começa a prestar atenção em ti mesmo de uma maneira que talvez nunca tenhas feito antes. Observa o teu corpo com curiosidade e respeito. Escuta aquilo que ele tenta te dizer através do cansaço, do sono, da sensibilidade, das sensações de relaxamento inesperado, dos momentos de presença profunda, da forma como o tempo parece mudar e também das rejeições que surgem quando algo não está alinhado com a tua energia. Esses sinais não são obstáculos, são mensagens. São lembretes constantes de que a transformação espiritual não é apenas uma ideia bonita ou um conceito distante. Ela é uma experiência viva acontecendo agora mesmo dentro de ti. Está presente em cada célula do teu corpo, em cada respiração que fazes, em cada instante em que permites que a tua consciência se expanda um pouco mais. Tu não nasceste para quebrar sob o peso de uma vida comum. Nasceste para brilhar com uma luz que o mundo precisa, mesmo que muitas pessoas ainda não saibam disso. Nasceste para sentir aquilo que muitos não conseguem sentir, para perceber aquilo que muitos não conseguem ver. Existe um fogo dentro de ti, um fogo silencioso que nenhuma tempestade consegue apagar. E esse fogo agora está mais vivo do que nunca. As tuas raízes são profundas, a tua ligação com algo maior é real. A vida que corre nas tuas veias carrega memórias antigas, histórias invisíveis de gerações que vieram antes de ti. Pessoas que talvez nunca tenham visto este momento chegar, mas que de alguma forma trabalharam em silêncio para que hoje tu pudesses estar aqui, despertando, lembrando, assumindo a tua verdadeira essência. Agora estás neste ponto da jornada onde começas a reconhecer quem realmente és. E mesmo que às vezes ainda sintas dúvidas ou perguntas, existe uma certeza tranquila dentro do teu coração que não pode mais ser ignorada. Tu nunca estiveste sozinho. Existem outras pessoas passando por experiências semelhantes neste exato momento. Em diferentes lugares do mundo, há almas despertando, percebendo mudanças parecidas, sentindo sinais parecidos, fazendo as mesmas perguntas que tu fizeste. Existe uma família de consciências despertas que reconhece aquilo que estás vivendo, porque também vive isso. E mesmo que os caminhos físicos estejam separados por grandes distâncias, algo dentro de nós permanece conectado. Neste exato instante, enquanto lês ou escutas estas palavras, essa conexão existe. O teu coração sabe disso. Sempre soube, mesmo quando a tua mente ainda duvidava. Hoje, talvez pela primeira vez, te permites acreditar completamente nessa verdade. Se esta mensagem tocou algo real dentro de ti, se de alguma forma mudou a forma como olhas para as experiências que estás vivendo, então, antes de sair daqui, faz algo simples, mas poderoso. Deixa um comentário contando a tua experiência. Compartilha quais sinais reconheceste em ti, qual deles mais te surpreendeu. Há quanto tempo percebes essas mudanças? Quando partilhas a tua história, dás permissão para que outra pessoa também reconheça a dela. Um comentário teu pode ser exatamente o sinal que alguém precisava para perceber que não está sozinho. Se estas palavras ressoaram dentro do teu coração, deixa também o teu like neste vídeo, porque cada gesto ajuda esta mensagem a alcançar outra alma que talvez esteja procurando respostas exatamente agora. Compartilha este vídeo com alguém especial, com aquela pessoa que sentes que também está passando por um despertar silencioso, com aquele amigo ou irmão de alma que talvez precise ouvir que não está louco e que aquilo que sente tem significado. Inscreve-te neste canal se ainda não o fizeste e ativa a campainha para não perder os próximos encontros que virão. O que partilhamos aqui vai além de um simples vídeo. Este espaço torna-se um ponto de encontro para almas que despertam, que se reconhecem e que se fortalecem umas às outras. Junta-te a esta família de escolhidos, porque a jornada do despertar não termina aqui. Na verdade, ela apenas começou a revelar camadas que muitas pessoas nunca chegarão a compreender. Tu mereces ter acesso a esse conhecimento profundo que respeita a tua transformação
e te ajuda a caminhar com mais sabedoria. O teu corpo não mente, ele apenas reage quando a mudança já aconteceu. E a mudança já aconteceu dentro de ti. Agora segue adiante com essa certeza. Caminha com a cabeça erguida. Caminha sabendo que cada passo teu é visto, acompanhado e protegido por uma força maior. Caminha lembrando que o teu coração sempre conheceu a verdade e que hoje, finalmente, todo o teu ser começou a reconhecer ponto lá também.